Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Anabel, do Legião Materna, e hoje eu vim falar com vocês sobre a rotina com as crianças. Isso mesmo. O que tira mais a nossa paciência ou gera o maior caos no nosso dia a dia do que a falta da rotina com as crianças? Você sabia que uma rotina bem estabelecida ajuda a acalmar as crianças? É isso mesmo. E além de acalmar as crianças, ela ajuda as crianças a serem mais colaborativas. E por que que a rotina, ao estabelecer essa rotina, tem esses resultados ou essas vantagens na nossa relação com a criança? Primeiro, porque a rotina, ela traz muita segurança para a criança. Quer ver um exemplo de como a criança gosta dessa repetição e gosta de segurança? Por exemplo, a criança, ela assiste muitas vezes 10, 15 vezes o mesmo desenho. A criança, ela quer que você leia aquela história para ela repetidas vezes. Ou a criança, ela gosta de repetir a mesma brincadeira. E por que que isso acontece? Porque na cabeça da criança, ela vai se tornando mais segura à medida que ela sabe o que vai acontecer. Então, a gente pode utilizar desse artifício a nosso favor, como mães, como cuidadores, né? Então, a sugestão que eu trago aqui hoje é como a gente pode estabelecer uma rotina com as crianças de maneira a diminuir o estresse e aumentar a colaboração destas crianças, tá? Então, eu trouxe duas dicas para vocês, que são duas coisas que eu uso bastante aqui em casa e são produtos que a gente também tem no Legião Materna para oferecer, tá bom? Então, o primeiro que eu trouxe para vocês é o quadro de rotina. Então, o que que é o quadro de rotina? Essa folha aqui, A4, essa folha, ela vai estar dividida aqui em manhã, tarde e noite, que são os 3 períodos do dia que a gente vai definir a rotina com as crianças. Além disso, ele tem uma partezinha aqui, como eu estou me sentindo, para a gente falar um pouco das emoções, e hoje o dia está para a gente falar um pouco do clima. Então, esse daqui ele é um quadro magnético. O nosso quadro aqui ele fica lá na geladeira, na altura dos olhos assim da criança, então facilita bastante. Ele não vai rasgar com facilidade, então a criança pode manusear também. E aí vem as tags, né? Então, as tags é o que vai realmente definindo quais são as atividades que a gente vai fazer no decorrer do dia. Então, quando acordar, a gente vai escovar o dente, vai trocar o pijama, vai tomar o café da manhã, a gente vai fazer a lição de casa. Então, você vai definindo essa rotina e essa atividade que a criança vai fazer, tá? O que que é importante a gente saber falando de rotina? A rotina, gente, não tem uma receita para rotina, não existe. A rotina que funciona para mim pode não funcionar em uma outra família, porque ela depende muito de diversos fatores que estão relacionados à rotina dos pais, dos cuidadores, os próprios horários da criança, dormir e acordar. Enfim, ela vai funcionar e ela tem que ser desenhada de acordo com cada família, tá? Mas o que que é mais importante que isso? É a gente realmente ir tendo uma sequência lógica que a gente vai ensinando para a criança e a gente procurar seguir mais ou menos os mesmos horários, tá? Não precisa ser uma rotina militar em que eu vou seguir o horário, se atrasou 1 minuto, 5 minutos, meu Deus do céu. Não. Mas a gente tem uma noção mais ou menos dos horários. E isso ajuda bastante, tá? Por que que o quadro de rotina acaba ajudando muito a questão da colaboração das crianças e delas realmente executarem as atividades que a gente coloca aqui? Eu vou dar um exemplo para vocês, principalmente agora nessa época de aulas online, homeschooling, as dificuldades que tem aí para fazer os deveres de casa. Então, um exemplo que a gente pode trabalhar aqui de uma maneira simples, né? O dever de casa. A criança precisa fazer as atividades do dever de casa lá, que foi orientado lá pela escola. E ela vai fazer isso no período da tarde, tá? Então, o que que você pode fazer e você deve fazer? Quando for montar este quadro,
você traz a criança e monta junto com a criança. E algumas atividades você pode pedir a ajuda da criança para definir em que sequência vai ser feita. Então, um exemplo lá da atividade da escola, da lição de casa. Então, ela vai fazer à tarde e vocês podem acordar, né? Qual o horário que você prefere fazer a lição de casa? Logo depois do almoço ou depois do café da tarde, depois de brincar, depois da soneca, enfim, aí vai depender de como é a tua rotina aqui durante a tarde. Mas você vai poder trazer para essa criança a oportunidade dela escolher se ela quer fazer no início da tarde, ou no final da tarde, ou no meio da tarde. Ela vai ter que fazer? Vai. Não fazer não é uma opção. Mas o horário e a sequência, isso você pode negociar. Então, por isso é que a criança se torna muito mais colaborativa, porque ela participa da rotina, da criação da rotina. E aí facilita muito, muito mesmo, para que ela tenha a propensão de executar, tá? E as tarefas estando aqui, outra facilidade que tem é que você pode simplesmente, se a criança estiver desviando, né, não vou fazer, enfim, esqueci alguma coisa, você pode simplesmente pedir para ela ir dar uma olhada no quadro e dizer qual que é a próxima atividade. Então, evita também de você ter que brigar, dar sermão, cobrar, falar que não presta atenção, que não lembrou. Então, você pode simplesmente pedir para a criança vir e olhar o quadro e dizer qual que seria a próxima atividade. Então, funciona muito. Outra vantagem muito grande do nosso quadro é justamente essa questão aqui. Hoje, estou me sentindo, né? E isso para quê? Para a criança começar a trabalhar toda a questão das emoções e dos sentimentos e a gente fazer todo o trabalho de educação emocional com essa criança, que é super importante. Então, aqui vão vir as tags lá de triste, feliz, amor, com saudade, doente, com nojo. E aí você vai poder ir conversando com a criança sobre esses sentimentos. A criança vai entendendo durante o dia aquelas sensações que ela tem, quais são os sentimentos que aquelas sensações estão expressando. E você pode trabalhar também o que ela vai fazer quando ela sentir determinada emoção, né? Então, por exemplo, a criança está tendo alguma crise de raiva, você vai conseguir, através disso daqui, ir direcionando, validando, explicando como ela se sente e também dando opções do que ela pode fazer nesses momentos. Então, é muito legal, porque a gente já começa a trabalhar toda a questão emocional com a criança aqui também, tá? E por último, aqui no quadro, ele fala: hoje o dia está. Então, essa parte aqui, ele vai vir 3 tags, que é ensolarado, nublado e chovendo. E isso também auxilia bastante na definição das atividades que vão ser realizadas durante o dia. Né? Por exemplo, se hoje o dia está sol, a criança olha lá fora e fala assim: olha, hoje está sol, a gente bota aqui a tagzinha do sol. Vocês podem acordar que quando tiver sol, dentre as atividades lá do brincar, vocês podem ter atividades ao ar livre, por exemplo. E no dia que aqui tiver chuva, vocês não podem ter as atividades ao ar livre, mas vocês vão ter as atividades dentro de casa. E aí vocês podem acordar algumas atividades como sugestão para vocês já conversarem durante a manhã ou quando forem montar a rotina do dia, tá? Então, essa é a minha primeira dica, o quadro de rotina. Ana, mas eu não tenho condições de adquirir esse quadro agora. Gente, isso aqui é só um exemplo, tá? Você pode fazer o seu quadro em casa, você pode desenhar, você pode usar as folhas, use a imaginação. O que é importante, o que é legal quando a gente fala do quadro é trazer toda essa questão do aspecto visual, porque as crianças, elas são muito visuais, ela consegue absorver, entender, interpretar muito legal pela questão visual. Então, é muito legal você poder trazer a rotina para a criança ver e tornar isso muito mais fácil para a criança. Então, isso é muito interessante, tá? A segunda dica que eu quero dar é um outro produto nosso, que é o relógio, tá? Então, esse aqui é o nosso relógio, é a hora de quê? Então, ele é um relógio que funciona a pilha, é um relógio de verdade, é um relógio de parede, funciona aqui com uma pilha, tá?
E ele tem aqui a parte amarelinha, que ele fala em relação ao dia, tem um desenho aqui de um sol, e aqui a parte azulzinha que fala da noite, né? Então ele tem o desenho aqui de uma lua e de uma estrelinha. E nesse, junto com este relógio, vem alguns adesivos. E estes adesivos você vai colando na parte do dia ou na parte da noite e simbolizam ali as atividades, tá? Então, vou pegar esse aqui de exemplo. Cadê? Opa, fica meio ruim de enxergar, mas tá bom, vamos colocar. Isso, agora já deu aqui. Por exemplo, esse aqui é o do almoço, esse aqui que a gente tem aqui, ele é o do brincar. Então, você vai ter as atividades aqui em forma de adesivo, tá? Esse daqui, ele tem uma função muito semelhante à do quadro, que é realmente definir quais são as atividades, as sequências e ir trazendo isso para a criança, tá? Como ele é adesivo, aqui eu recomendo que vocês coloquem as atividades realmente rotineiras, o que vocês fazem todos os dias, porque facilita bastante. E qual que é a grande vantagem, a grande sacada do relógio? Quando a gente tem dificuldade da criança cumprir os horários ou ter aquela sequência assim que ela é solicitada. Então, um exemplo que eu uso e que funcionou muito comigo aqui em casa, a rotina da noite, né? Por quê? Porque muitas vezes chegava no horário de iniciar a nossa rotina noturna para a gente poder dormir, enfim, eu tinha uma dificuldade muito grande do Arthur conseguir realmente seguir os horários, né? E aí isso acabava que ele acabava ficando muito cansado, com muito sono, e muitas vezes isso impactava aí na qualidade do sono dele, enfim, na rotina que a gente tinha de banho, tinha choro, acabava gerando um caos desnecessário. Então, como que funciona aqui o reloginho? A gente tem essa parte aqui, que é o ponteiro aqui da hora. Então, é um ponteirinho vermelho. E o que a gente traz de orientação para a criança? Que quando o ponteirinho vermelho chegar no adesivo, é hora de fazer aquela atividade. Então, aqui, a gente tem a primeira atividade, é arrumar a cama do Arthur para ele dormir. Então, quando chega aqui 7h30, 20 para as 8, é o horário que a gente tem, que a gente vai arrumar a cama. E isso ajuda muito, principalmente para a criança fazer a transição, que são períodos ali que a criança tem que deixar de fazer uma coisa e começar a deixar de fazer uma coisa e começar a fazer outra, né? No caso, a criança tá brincando, ela vai ter que parar aquela brincadeira para ela poder fazer a rotina de sono, arrumar a cama e tomar um banho, escovar o dente. Então, essa transição precisa ser de uma maneira suave e de uma maneira legal para a criança. E o reloginho ajuda bastante. Porque quando você vê que está perto da hora de fazer aquela atividade, principalmente atividades que tem uma transição grande, como essa transição da rotina do sono, você já pode orientar e avisar a criança. Pede para o seu filho, para sua filha ir lá, olha o reloginho e fala assim, ó, daqui a pouco o ponteirinho vai chegar lá no adesivo e vai ser a hora da gente arrumar a cama, vai ser a hora da gente tomar banho. E aí a criança consegue visualmente entender. Porque muitas vezes a criança tem dificuldade quando você fala assim, olha, tá bom, você vai ficar mais 5 minutos. E isso a gente também tem dificuldade. Porque 5 minutos fazendo uma coisa que a gente gosta parece muito pouco tempo. Mas 5 minutos fazendo uma coisa que a gente não gosta é uma eternidade. Então o tempo ele é muito relativo. E com o relógio, a gente ajuda a trazer isso para uma questão muito mais visual. Então ajuda muito, tá? Ajuda também nas crianças que já estão na fase de alfabetização. Então, como tem os números, como tem a questão de aprender as horas, os minutos. Então, ele acaba também ajudando muito a criança nessa questão desse período de alfabetização, tá? Então, esses são os dois produtos, as duas dicas que eu queria trazer para vocês, para a gente falar um pouquinho de rotina, que eu acho que é super legal. Quero trazer mais vídeos para vocês aqui falando um pouco mais sobre a questão da rotina e como ele ajuda na questão da parentalidade consciente, da disciplina positiva. Mas essas são as sugestões que eu trouxe para vocês hoje, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo,
Coloca ali nos comentários. E se vocês tiverem alguma outra sugestão que vocês querem que eu traga aqui para vocês de algum tema relacionado à rotina, vocês também me mandam, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Um grande beijo e até a próxima!